Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Há décadas, a funerária Lovaay era administrada pela mesma família. Fundada por Edward Lovaay, um homem rigoroso e muito respeitado na comunidade, o lugar se tornará parte da rotina fúnebre da cidade. Edward era conhecido por sua seriedade no trabalho, mas também por não ter muito apreço por superstições. Ele acreditava que a morte era apenas o fim inevitável da vida e que qualquer coisa além disso não passava de fantasia. Porém, mesmo o cético Edward começaria a mudar de ideia quando, em uma noite silenciosa, algo inexplicável aconteceu na sala de embalsamamento. O caso teve início quando Edward estava sozinho na funerária, preparando um corpo para o velório do dia seguinte. A noite estava avançada, e ele, como sempre, trabalhava com precisão e calma. A sala de embalsamamento era uma grande sala branca, com um ar estéril e frio. O corpo estava sobre a mesa de aço inoxidável, e o silêncio absoluto era quebrado apenas pelo som suave de seus instrumentos enquanto ele realizava o processo de preservação. Enquanto finalizava o embalsamamento, Edward ouviu o que parecia ser um sussurro. De início, ele ignorou, achando que poderia ser apenas o vento soprando do lado de fora, uma simples distração. Mas o som veio novamente, desta vez mais nítido e perto. Uma voz baixa, indistinta, mas claramente humana, parecia murmurar algo, como se alguém estivesse ao seu lado, observando-o. Edward olhou em volta, confuso. Ele estava sozinho na sala, e a única outra presença era o corpo inerte na mesa. Tentando ignorar a sensação estranha, voltou ao trabalho, focando nos detalhes finais. Porém, à medida que o tempo passava, os sussurros começaram a aumentar. Agora, eram várias vozes, todas falando ao mesmo tempo, em um tom tão baixo que ele não conseguia entender o que diziam, mas o suficiente para deixá-lo arrepiado. Tentando manter a compostura, Edward parou o que estava fazendo e foi até a porta da sala de embalsamamento, abrindo-a para verificar o corredor. O prédio estava vazio e as luzes fracas das lâmpadas antigas apenas enfatizavam a solidão daquele lugar. Ele voltou para a sala, mas as vozes não cessaram. Pelo contrário, pareciam ainda mais intensas. Cada vez que ele tentava focar em uma das vozes, ela se misturava às outras, tornando impossível distinguir qualquer palavra. Depois daquela noite, Edward não comentou o ocorrido com ninguém. O homem orgulhoso e racional não admitiria a ideia de ter ouvido vozes que não poderiam ser explicadas por sua lógica prática. No entanto, os dias que se seguiram trouxeram mais estranheza. Outros funcionários da funerária começaram a relatar experiências similares. Alguns ouviam sussurros, outros diziam ouvir claramente seu nome sendo chamado por uma voz que não conseguiam identificar. Todos esses relatos vinham da sala de embalsamamento. Marie, uma das assistentes mais antigas da funerária, teve uma experiência particularmente aterrorizante. Era uma tarde tranquila, e ela havia sido encarregada de organizar os materiais e limpar a sala de embalsamamento após o uso. Enquanto trabalhava, o som de um leve gemido começou a ecoar no ambiente. Inicialmente, ela pensou que fosse um encanamento antigo, já que o prédio da funerária tinha mais de 100 anos. No entanto, o som logo se transformou em algo inconfundível, um choro. Ela olhou em volta, o coração batendo acelerado, e percebeu que o som vinha de um canto da sala, onde uma grande estante de metal estava repleta de frascos e ferramentas de embalsamamento. Aproximando-se cautelosamente, o choro ficou mais intenso, quase como o de um bebê, cheio de tristeza e desespero. Quando chegou ao local exato de onde vinha o som,
tudo parou. O silêncio voltou de maneira abrupta, como se nunca tivesse havido qualquer som ali. Tremendo, Marie deixou a sala rapidamente, convencida de que algo muito errado estava acontecendo naquele lugar. Os sussurros e os sons inexplicáveis continuaram a se manifestar para diferentes pessoas. Cada um que entrava na sala de embalsamamento após o anoitecer parecia sair com uma história perturbadora para contar. Muitos começaram a evitar trabalhar sozinhos naquela área, especialmente à noite. No entanto, por mais que as experiências fossem assustadoras, ninguém conseguia explicar o que de fato acontecia ali. Foi então que, após meses de atividades estranhas, um dos novos funcionários, um jovem chamado David, decidiu investigar mais a fundo. Fascinado pelo desconhecido, ele acreditava que poderia encontrar uma explicação racional para os acontecimentos, ou ao menos documentar alguma evidência. Ele trouxe um gravador de áudio e decidiu passar a noite inteira na sala de embalsamamento, esperando captar os sons que todos falavam. David se instalou na sala por volta das 11 da noite, a hora em que os relatos de vozes eram mais comuns. Com seu gravador ligado, ele esperou pacientemente. As horas passaram lentamente, e o silêncio reinava absoluto. Durante um bom tempo, parecia que nada fora do comum aconteceria naquela noite. Ele começou a pensar que talvez os outros funcionários tivessem exagerado nas histórias. Mas então, por volta das 2 da madrugada, o primeiro sussurro foi captado. Era baixo, quase inaudível, mas a tensão no ar mudou imediatamente. David se inclinou para mais perto do gravador, tentando captar melhor o som. O sussurro foi seguido por outro, e depois por outro, até que a sala estava cheia de vozes indistintas. O jovem começou a suar frio. As vozes não pareciam estar vindo de um lugar específico, mas de todos os cantos da sala, envolvendo-o em uma atmosfera densa e opressiva. Com o coração acelerado, David fez o que ninguém mais havia feito até então, e ele começou a fazer perguntas. "Quem está aí?", perguntou com a voz trêmula. O silêncio foi a resposta. Por um momento, as vozes pararam, como se estivessem esperando. Então, algo terrível aconteceu. Uma das vozes respondeu. Não era um sussurro suave como os outros. Era uma voz grave, rouca, quase metálica, que parecia vir de dentro das paredes da sala. "Você não deveria estar aqui", disse a voz, com uma clareza assustadora. David congelou. O medo o paralisou. Ele tentou falar novamente, mas a voz não voltou. As outras vozes, no entanto, retornaram, agora mais caóticas e intensas. Pareciam zangadas, desesperadas. Em meio à cacofonia de sons, David achou ter ouvido seu nome sendo sussurrado repetidamente. A atmosfera se tornou insuportável, e ele sabia que não poderia ficar ali por mais tempo. Desligou o gravador e correu para fora da sala, sentindo-se seguido por algo invisível. Na manhã seguinte, quando revisou a gravação, ouviu com clareza os sussurros e, claro, a voz que o havia alertado. Aquela frase, "e você não deveria estar aqui", o ecoava em sua mente, e ele não conseguia se livrar da sensação de que tinha cruzado um limite perigoso. David decidiu que não continuaria a trabalhar na funerária. Ele se demitiu pouco depois e deixou a cidade. Com o tempo, as vozes na sala de embalsamamento da funerária Alovas se tornaram uma lenda local. Muitos acreditavam que a sala guardava os ecos das almas dos mortos que haviam passado por ali, incapazes de partir. Outros achavam que algo mais sinistro estava preso naquele lugar, algo que nunca deveria ser perturbado. O prédio ainda estava em funcionamento, e a sala de embalsamamento continuava a ser usada, mas ninguém mais ousava ficar sozinho ali à noite. As vozes, por mais misteriosas que fossem, nunca pararam. O espelho fora adquirido pelo fundador da funerária, Thomas Moore, em uma de suas viagens à Europa, onde ele buscava aprender as técnicas mais avançadas de embalsamamento da época. Era um espelho elegante, com uma moldura de madeira escura, entalhada à mão com detalhes florais, e que carregava uma beleza soturna, digna de seu ambiente fúnebre. Thomas nunca mencionou onde, exatamente, o havia comprado, mas o espelho se tornou uma peça central na funerária desde que foi instalado. Inicialmente, ele parecia um adorno comum, mas à medida que os anos se passavam,
começaram a surgir histórias perturbadoras. A primeira delas aconteceu cerca de 1 ano após o espelho ter sido colocado na sala de velórios. Um dos funcionários mais antigos da funerária, William, estava preparando o salão para um serviço funerário que ocorreria na manhã seguinte. A noite estava fria, e a única iluminação vinha das luzes fracas espalhadas pelo grande salão. O silêncio da funerária sempre fora algo que William apreciava, mas naquela noite havia algo de diferente no ar. Uma sensação de estar sendo observado. Ele tentava ignorar o desconforto, concentrando-se nas flores e nos arranjos, mas não pôde evitar lançar um olhar para o espelho. Ali, refletido na superfície polida, ele viu algo que o fez congelar. Ao fundo, bem atrás dele, uma figura indistinta estava parada. Era como uma sombra, uma presença que não deveria estar ali. William se virou de forma brusca, mas a sala estava vazia. O coração batia forte no peito enquanto ele olhava novamente para o espelho, e, desta vez, nada havia ali. Ele tentou se acalmar, dizendo a si mesmo que provavelmente fora um truque de luz ou uma ilusão de cansaço. No entanto, à medida que continuava seu trabalho, aquela sensação de estar sendo observado persistia, e ele evitou olhar novamente para o espelho pelo resto da noite. Nos meses seguintes, outros funcionários começaram a relatar experiências similares. Alguns diziam ter visto figuras estranhas no espelho, sempre à distância, como se alguém estivesse observando de longe. Outros relataram sensações de frio ao se aproximar da peça, mesmo quando a sala estava aquecida. Um dos relatos mais perturbadores veio de uma jovem assistente chamada Sarah, que estava apenas começando a trabalhar na funerária. Sarah tinha ouvido os rumores sobre o espelho, mas, como muitos, não acreditava nas histórias. Era uma noite de inverno, e ela estava encarregada de limpar a sala de velórios após um funeral particularmente triste. O ambiente estava pesado, como frequentemente acontecia após funerais de crianças. Ela trabalhou em silêncio, sua mente vagando entre pensamentos de compaixão pela família e o desejo de terminar logo o serviço. Então, algo no espelho chamou sua atenção. No reflexo, ela viu uma mulher. A mulher estava de pé ao lado do caixão, vestida de preto, com um véu cobrindo o rosto. Inicialmente, Sarah pensou que fosse um parente que havia voltado para uma última despedida, mas quando se virou para falar com a mulher, a sala estava vazia. O susto foi imediato, e ela sentiu o sangue gelar em suas veias. Virou-se de volta para o espelho e a mulher ainda estava lá, imóvel, encarando o caixão. Com o coração acelerado, Sarah tentou se convencer de que estava vendo coisas, mas a figura parecia cada vez mais real. A mulher se moveu lentamente, caminhando em direção ao espelho, e quando chegou à borda da moldura, simplesmente desapareceu. O reflexo estava vazio novamente, e Sarah se sentiu como se houvesse acabado de presenciar algo do outro mundo. A partir daquele dia, ela se recusou a ficar sozinha naquela sala, especialmente à noite. As histórias em torno do espelho se tornaram cada vez mais intensas, e logo a funerária Moore passou a ser evitada por muitos, que acreditavam que o espelho era uma passagem para o além. Alguns moradores mais supersticiosos sugeriram que o espelho havia absorvido as almas daqueles que haviam passado pela funerária, criando uma conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos. Outros acreditavam que o espelho estava amaldiçoado, trazendo desgraça para aqueles que olhavam profundamente nele. Entre os mais antigos da cidade, havia uma história que explicava a verdadeira origem do espelho. Diziam que o espelho não fora adquirido por Thomas Moore durante suas viagens, mas que ele já havia pertencido a uma casa antiga na Europa, onde ocorrerá um massacre. A família proprietária teria sido assassinada de forma brutal, e o espelho, que estava presente na casa no momento da tragédia, teria guardado os horrores daquela noite. Quando Thomas o trouxe para a funerária, ele inadvertidamente trouxe também as energias sombrias daquele evento. Os anos passaram, mas as experiências perturbadoras nunca cessaram. Durante os velórios, parentes dos falecidos começaram a relatar avistamentos de seus entes queridos no espelho, mesmo após o corpo ter sido enterrado. Algumas pessoas afirmavam ver o falecido acenando, outras diziam ouvir sussurros vindos do reflexo. A funerária chegou a considerar remover o espelho, mas temia que ao destruí-lo, algo ainda pior pudesse ser liberado. Certa vez, um médium famoso foi chamado para investigar o espelho.
Ele era conhecido por seu trabalho em locais assombrados e tinha a reputação de conseguir limpar energias negativas. Quando ele chegou à funerária Moore, imediatamente sentiu a presença de algo poderoso no local. O espelho parecia irradiar uma energia pesada, quase sufocante. Durante o ritual de limpeza, o médium começou a falar em uma língua que ninguém compreendia, e enquanto ele fazia isso, o espelho começou a embaçar, como se uma neblina estivesse se formando dentro dele. De repente, o médium parou. Seu corpo tremia, e ele caiu no chão, inconsciente. Quando acordou, estava pálido e profundamente abalado. Ele se recusou a falar sobre o que havia acontecido, mas antes de sair, deixou um aviso para os donos da funerária: esse espelho não é uma porta para o além. Ele é uma prisão. Algo foi preso ali, e o que quer que seja, não deve ser liberado. Após essa visita, a funerária nunca mais tentou remover o espelho. Ele permaneceu lá, na sala de velórios, como uma lembrança constante de que havia coisas além da compreensão humana. Conforme os anos passaram, o espelho continuou a ser uma parte sinistra da funerária. Os relatos nunca cessaram, e os moradores da cidade evitavam ao máximo os serviços da funerária Moore, temendo as histórias que cercavam o local. O espelho, entretanto, permanecia imóvel, silencioso, mas sempre observando. Cada funeral, cada lamento, parecia alimentar a energia que residia em sua superfície, como se estivesse esperando pelo momento certo para se revelar por completo. Os mais corajosos ainda desafiavam a superstição, e vez ou outra, alguém tentava descobrir o segredo por trás do espelho. Mas todos, sem exceção, acabavam desistindo, levados pelo medo de encarar o desconhecido. E assim, o espelho do além continuou a fazer parte da história da funerária Moore, uma história que ninguém queria contar, mas que todos conheciam. Uma história de terror e mistério que parecia não ter fim. E se, algum dia, alguém ousasse quebrar o espelho? A história começou há mais de 2 décadas, quando o fundador da funerária, Charles Harrison, adquiriu o telefone. Era um daqueles modelos antigos, com um fone pesado e um disco giratório. Ele havia trazido o objeto de um leilão de antiguidades, encantado pelo estilo clássico do aparelho. Na época, o telefone foi instalado na sala de preparação, onde os corpos eram preparados para os funerais. Servia para contatos rápidos e, mais importante, para qualquer necessidade emergencial durante o processo. Nos primeiros anos, o telefone funcionava normalmente, como qualquer outro aparelho. Mas tudo mudou após a morte repentina de Charles. Ele era um homem robusto e saudável, mas um ataque cardíaco fulminante o levou enquanto trabalhava, sozinho, tarde da noite. Foi encontrado na manhã seguinte, caído ao lado da mesa de preparação, com o telefone ainda em sua mão. O médico legista confirmou que ele havia tentado fazer uma ligação nos seus últimos momentos, mas estranhamente, a linha estava muda quando os socorristas chegaram. Nenhuma ligação havia sido registrada, e, apesar de seus esforços para pedir ajuda, Charles morreu ali, sozinho, com o telefone em sua mão. Após o funeral de Charles, a funerária passou para as mãos de seu filho, Paul Harrison, que continuou o legado da família. No entanto, logo após a morte de seu pai, algo incomum começou a acontecer. Funcionários e até familiares em luto começaram a relatar ouvir o telefone da sala de preparação tocando, especialmente durante a noite. No início, Paul acreditava que era apenas uma falha técnica. Talvez o telefone estivesse com defeito, ou o sistema estivesse causando esses toques aleatórios. Ele chamou técnicos várias vezes, mas nunca encontraram qualquer problema. Decidido a resolver a questão de uma vez por todas, Paul mandou desconectar o telefone da linha. Sem conexão com o sistema, ele acreditava que os toques finalmente cessariam. Mas não foi o que aconteceu. Mesmo sem estar ligado à rede telefônica, o telefone continuava a tocar, e o som parecia ficar mais alto e insistente a cada noite que passava. A cada toque, o ar ao redor parecia ficar mais denso, como se algo invisível estivesse tentando se manifestar. Os funcionários da funerária começaram a evitar a sala de preparação. Ninguém queria estar ali quando o telefone tocava. Alguns relataram que, ao atender o telefone, não ouviam nada além de estática do outro lado,
como se alguém estivesse tentando se comunicar, mas não conseguia. Outros disseram que ouviam uma respiração pesada, fria, que lhes causava arrepios profundos. Uma funcionária, em particular, relatou que, ao atender o telefone numa noite de plantão, ouviu o que parecia ser a voz de Charles Harrison, sussurrando seu nome. Assustada, largou o fone e imediatamente nunca mais voltou a trabalhar no local. Enquanto os rumores sobre o telefone assombrado se espalhavam pela pequena cidade, Paul se viu num dilema. Ele era um homem prático e racional, mas não podia negar que algo estranho estava acontecendo. No entanto, a funerária era o seu negócio, e ele não queria que uma história de terror manchasse a reputação de sua família. Então, ele decidiu manter tudo em segredo. Só os funcionários mais próximos sabiam da real extensão do problema, e eles eram orientados a nunca comentar sobre o telefone para os clientes. Mas quanto mais tentavam esconder o fenômeno, mais intenso ele se tornava. Certo dia, durante o velório de um jovem que havia falecido tragicamente em um acidente de carro, o telefone tocou alto, no meio da cerimônia. A família, já abalada pela perda, ficou confusa e desconcertada. Paul, desesperado, correu até a sala de preparação para verificar, mas quando chegou lá, o telefone estava silencioso. No entanto, ele sabia que todos haviam ouvido o toque, e agora não havia mais como esconder o que estava acontecendo. Decidido a encontrar uma solução, Paul procurou especialistas em fenômenos paranormais. Um grupo de investigadores aceitou o desafio de visitar a funerária e tentar descobrir a origem dos toques fantasmagóricos. Quando chegaram, trouxeram consigo equipamentos sofisticados, como gravadores de áudio, câmeras de vídeo e dispositivos de detecção de energia. A equipe passou uma noite inteira na sala de preparação, esperando que o telefone tocasse. E, como esperado, por volta das 2 da manhã, o telefone antigo começou a tocar incessantemente. Os investigadores correram para atender o telefone, na esperança de gravar qualquer som ou voz que pudesse sair do outro lado. Mas o que ouviram foi perturbador. Quando o gravador foi reproduzido, ouviram-se várias vozes sobrepostas, todas falando ao mesmo tempo, em tons baixos e sussurrados. Algumas frases eram inteligíveis, outras pareciam em línguas desconhecidas. No entanto, uma frase se destacou em meio ao caos: "Eu nunca saí daqui." Era a voz de um homem, rouca e carregada de desespero. Paul reconheceu a voz de imediato. Era a voz de seu pai, Charles. O choque o abalou profundamente. Seria possível que seu pai estivesse preso, de alguma forma, no telefone? A ideia de que a alma de Charles estivesse tentando se comunicar o deixou inquieto, mas ele sabia que precisava descobrir a verdade. Desesperado por respostas, Paul decidiu procurar um médium renomado, conhecido por sua habilidade em se comunicar com os mortos. Quando o médium chegou à funerária, foi imediatamente atraído para a sala de preparação. O ar ali parecia mais denso, quase sufocante. Ele se sentou em frente ao telefone e pediu para ficar sozinho por alguns minutos, em completo silêncio. Depois de cerca de meia hora, o telefone tocou novamente, e o médium atendeu. Ele ficou imóvel, os olhos fechados, ouvindo atentamente. Quando finalmente desligou o fone, o médium olhou para Paul com uma expressão sombria. "Seu pai está preso entre os dois mundos", disse ele. No momento de sua morte, ele tentou desesperadamente se comunicar, mas não conseguiu. Agora, ele está preso nesse ciclo, sempre tentando fazer a ligação que nunca foi completada. Paul ficou sem palavras. O médium explicou que, para libertar a alma de seu pai, seria necessário realizar um ritual de despedida adequado. O espírito de Charles precisava de uma conclusão, um encerramento que nunca teve. Com relutância, Paul concordou em fazer o ritual. Na noite seguinte, eles prepararam a sala de preparação com velas e flores. O médium conduziu a cerimônia, falando diretamente para o espírito de Charles. Ele pediu que Charles descansasse em paz, que soubesse que sua família estava bem e que não havia mais necessidade de tentar se comunicar. O telefone ficou em silêncio durante todo o ritual. Por semanas após o ritual, a funerária permaneceu tranquila. Não houve mais toques no telefone, e os funcionários começaram a voltar para a sala de preparação sem o mesmo medo.
Paul sentiu um peso sair de seus ombros, acreditando que finalmente havia ajudado seu pai a encontrar a paz. No entanto, alguns meses depois, em uma noite chuvosa, enquanto Paul revisava alguns documentos em seu escritório, ele ouviu um som familiar. O telefone. O mesmo toque, insistente e perturbador, ecoando pelo corredor da funerária. O coração de Paul disparou. Ele correu até a sala de preparação e, lá, o telefone estava tocando novamente. Hesitante, ele estendeu a mão e atendeu. Do outro lado, o silêncio reinou por alguns segundos. Então, uma voz baixa e rouca se fez ouvir. Paul, e sussurrou a voz. O frio percorreu sua espinha. Era a voz de Charles. Antes que pudesse responder, a linha ficou muda. O homem, conhecido na cidade como Albert Jones, era um personagem peculiar. Ele havia vivido uma vida cheia de controvérsias, sempre envolvido em histórias que misturavam tragédia e humor. Albert, um veterano de guerra, sofria de transtorno de estresse pós-traumático e lutava contra demônios internos que o acompanhavam desde a volta ao lar. Ao longo dos anos, ele se tornou um morador local bastante reconhecido, mas também uma figura solitária, com poucos amigos e muitos inimigos. Quando ele faleceu em sua casa, aparentemente devido a complicações de saúde, a cidade ficou em choque. Apesar das controvérsias em torno de sua vida, muitos lamentaram a perda. Naquela manhã chuvosa, os funcionários da funerária, incluindo o jovem aprendiz, Tom, foram encarregados de preparar o corpo de Albert. Tom, que era novo na funerária, ainda estava se acostumando com o ambiente e as exigências do trabalho. Quando o corpo chegou, ele estava envolto em um manto azul e tinha uma expressão serena no rosto, quase como se estivesse dormindo. A equipe começou a trabalhar, lavando e preparando o corpo, enquanto o cheiro familiar dos produtos de embalsamamento preenchia o ar. À medida que a equipe se preparava, algo peculiar começou a acontecer. Tom, que estava responsável por arrumar os cabelos de Albert, percebeu que a temperatura na sala parecia cair repentinamente. Ele olhou em volta, mas os outros funcionários estavam concentrados em suas tarefas. Ele tentou ignorar a sensação estranha, mas uma inquietação começou a se formar em seu estômago. Quando ele olhou novamente para o corpo, algo o deixou inquieto. O corpo de Albert parecia estar mudando de forma, como se a carne estivesse se movendo sob a pele. Tom esfregou os olhos, pensando que talvez estivesse apenas cansado, mas a sensação persistia. Concentrando-se em seu trabalho, ele decidiu se afastar do corpo por um momento e se juntar aos outros funcionários na sala ao lado. Enquanto conversavam sobre o funeral, Tom não conseguia tirar a imagem de Albert da cabeça. Ele voltou à sala de preparação, decidindo dar uma última olhada antes de ir para casa. No entanto, ao entrar, ele teve uma surpresa horripilante: o corpo de Albert não estava mais lá. O local onde o corpo deveria estar estava vazio, e o cheiro de produtos químicos pesados ainda pairava no ar. Um frio percorreu sua espinha, e ele olhou ao redor, desesperado por uma explicação. Tom saiu da sala rapidamente, chamando os outros funcionários. O corpo de Albert sumiu, ele gritou, a voz trêmula de medo. Os outros, céticos, foram até a sala de preparação e ficaram surpresos ao ver que ele falava a verdade. O corpo, que antes estava ali, havia desaparecido sem deixar rastros. A equipe começou a procurar freneticamente por toda a funerária, verificando cada sala e cada armário, mas Albert simplesmente não estava em lugar algum. Com a tensão aumentando, o diretor da funerária, o Sr. Grace, decidiu chamar a polícia. Quando os oficiais chegaram, Tom relatou o que havia acontecido, mas os policiais estavam céticos. Eles examinaram a funerária, procurando qualquer indício que pudesse explicar o mistério. No entanto, não encontraram nada. Os registros mostravam que Albert havia sido oficialmente declarado morto, e seu corpo havia sido trazido para a funerária, mas agora não havia mais nada. Durante a investigação, alguns membros da cidade começaram a se lembrar de histórias que circulavam sobre Albert. Diziam que ele havia feito inimigos ao longo dos anos, e alguns até especulavam que sua morte poderia não ter sido acidental. A cidade começou a ficar agitada com os rumores, e algumas pessoas começaram a suspeitar que Albert poderia ter sido vítima de um crime.
Mas nada disso parecia explicar o desaparecimento do corpo. Nos dias seguintes, a equipe da funerária estava em choque. O Sr. Grace decidiu fechar a funerária temporariamente enquanto a investigação da polícia prosseguia. Tom, sentindo-se culpado, decidiu que precisava saber o que havia acontecido com Albert. Ele começou a investigar por conta própria, conversando com moradores da cidade e buscando pistas. À medida que ele se aprofundava na vida de Albert, começou a descobrir mais sobre seu passado e as pessoas que ele havia magoado. Uma noite, enquanto conversava com um velho amigo de Albert, Tom ouviu algo que o fez sentir um frio na espinha. O amigo disse que havia rumores sobre um antigo esconderijo em uma das florestas ao redor da cidade, um lugar onde Albert costumava passar o tempo, longe das pessoas. A história dizia que Albert tinha feito um acordo obscuro, buscando poder e controle sobre aqueles que o desprezavam. Tom não sabia o que pensar, mas algo dentro dele dizia que essa poderia ser a chave para resolver o mistério. Com a determinação de descobrir a verdade, Tom decidiu se aventurar até a floresta. Armado com uma lanterna e coragem, ele se dirigiu para a área mencionada pelo amigo de Albert. Ao entrar na floresta, uma sensação de mal-estar começou a dominá-lo. A escuridão parecia se fechar ao seu redor, e os sons da floresta se tornaram abafados. Ele seguiu um caminho estreito, onde a vegetação estava densa e quase impenetrável. Finalmente, depois de horas de caminhada, ele encontrou o que parecia ser uma caverna escondida entre as árvores. Tom hesitou, mas algo o impelia a entrar. Assim que ele cruzou a entrada, o ar ficou mais frio, e a escuridão parecia mais densa. Ele acendeu a lanterna e começou a explorar a caverna, descobrindo símbolos estranhos nas paredes. O que ele encontrou dentro da caverna o deixou em choque. No fundo, havia um altar com uma boneca de cera que parecia ter sido moldada à imagem de Albert. Em volta, havia objetos pessoais que pertenciam a Albert, como um botão de seu paletó e uma foto de sua juventude. Mas o que mais o perturbou foi a presença de um grande espelho emoldurado. Quando Tom se aproximou do espelho, algo começou a acontecer. A imagem refletida não mostrava apenas seu rosto, mas uma cena que se desenrolava atrás dele. No reflexo, ele viu o corpo de Albert, preso em uma espécie de limbo, olhando diretamente para ele. Os olhos de Albert estavam cheios de dor e desespero, e Tom sentiu uma onda de empatia e tristeza. Sem saber como, Tom percebeu que o espelho era uma porta para o outro lado. Albert não havia simplesmente desaparecido, ele estava preso entre os mundos, incapaz de seguir em frente. Tom se lembrou das histórias que ouvirá sobre os acordos que Albert havia feito. O homem havia buscado poder e controle, mas agora pagava o preço. Ele estava preso em um ciclo, e a única forma de libertá-lo seria confrontar a escuridão que ele mesmo havia criado. Determinando a ajudar Albert, Tom decidiu realizar um ritual que envolvia os objetos que encontrou na caverna. Ele sabia que precisava quebrar o ciclo, libertar Albert de sua prisão. Usando a boneca de cera e os itens que havia coletado, Tom começou a entoar palavras que lembrava de histórias que ouvirá, tentando invocar a presença de Albert e pedir perdão pelas escolhas que ele fizera em vida. Quando o ritual começou, a energia na caverna começou a mudar. As paredes pareciam vibrar, e a imagem no espelho começou a se distorcer. Tom sentiu um vento frio passar por ele, e uma voz ecoou em sua mente: "Ajude-me a ir." Com o coração acelerado, Tom continuou a entoar as palavras, seu medo se transformando em coragem. Ele queria ajudar Albert, libertá-lo daquela prisão. Finalmente, em um momento de intensa concentração, Tom gritou: "Liberte-se, Albert. É hora de você ir." O espelho começou a brilhar intensamente, e a imagem de Albert ficou mais clara. A pequena cidade de Eldridge sempre foi marcada por uma atmosfera tranquila, cercada por florestas densas e um céu estrelado que encantava os moradores. Com ruas estreitas e casas antigas, Eldridge parecia ser o lugar perfeito para viver. No entanto, havia uma lenda que pairava sobre a cidade, uma história que poucos ousavam contar. Dizia-se que, em noites de lua cheia, as luzes da cidade piscavam de maneira estranha e sinistra. O que parecia ser apenas um fenômeno natural logo se transformou em um mistério que deixaria a cidade em polvorosa.
A história começou há várias décadas, quando um grupo de jovens decidiu acampar na floresta próxima à cidade. Eles estavam em busca de aventura e emoção, querendo se afastar da rotina monótona de suas vidas. O acampamento foi montado perto de um lago sereno, e enquanto a noite se aproximava, o grupo começou a compartilhar histórias de terror ao redor da fogueira. Entre risos nervosos e provocações, uma das histórias se destacou. Era a lenda da Noite das Luzes que Piscavam, que falava sobre um espírito vingativo que assombrava a cidade em noites de lua cheia. Dizia-se que há muitos anos, um morador da cidade, um inventor chamado Samuel, havia realizado experimentos com eletricidade. Ele se tornou obcecado por sua pesquisa e, em uma noite fatídica, sua casa pegou fogo em um acidente misterioso. Samuel nunca foi encontrado, e desde então, estranhas luzes começaram a aparecer nos céus durante as noites de lua cheia. Os moradores afirmavam que eram as almas das pessoas que Samuel havia enganado durante seus experimentos, e que estavam em busca de vingança. Enquanto os jovens contavam a história, as nuvens começaram a se dissipar, revelando a lua cheia em todo o seu esplendor. Eles riram nervosamente, achando que era apenas uma lenda, até que, de repente, as luzes começaram a piscar no céu. Um brilho intenso iluminou a floresta, e todos pararam de rir. O medo tomou conta do grupo, e eles decidiram ir para a segurança de suas barracas. No entanto, antes que pudessem se mover, ouviram um estrondo vindo do lago. As águas começaram a borbulhar, como se algo estivesse se movendo sob a superfície. Assustados, os jovens se entreolharam, mas a curiosidade logo superou o medo. Decidiram se aproximar da borda do lago para investigar. Quando chegaram, o que viram os deixou paralisados. Uma figura espectral, envolta em uma luz brilhante, emergiu das águas. Era a imagem de Samuel, com um olhar de desespero e tristeza. O espírito levantou as mãos, como se estivesse tentando se comunicar. As luzes continuaram a piscar, agora em um padrão rítmico, como se respondessem à presença do fantasma. Os jovens, em choque, tentaram entender o que estava acontecendo. Um deles, chamado Lucas, tomou coragem e gritou: Samuel! O que você quer de nós? O espírito parecia hesitar, mas logo apontou para a floresta. Então, como um eco distante, os jovens ouviram sussurros que pareciam vir de todos os lados. As vozes, em uníssono, pediam ajuda. Elas falavam sobre uma injustiça, sobre almas aprisionadas que precisavam ser libertadas. A tensão aumentou, e a luz do espírito de Samuel começou a pulsar com mais intensidade. Sentindo que a situação estava se intensificando, o grupo decidiu que precisava fazer algo. Eles se lembraram da história que contaram e perceberam que Samuel não estava ali para vingar-se, mas para pedir ajuda. O grupo começou a discutir rapidamente, e Lucas teve uma ideia: eles precisavam encontrar a casa de Samuel e descobrir a verdade sobre o que aconteceu naquela noite trágica. Decidiram que, ao amanhecer, voltariam para a cidade e procurariam a antiga casa do inventor. Quando a noite avançava, as luzes continuavam a piscar, e o espírito de Samuel parecia angustiado, como se estivesse tentando guiá-los. O grupo, mesmo com medo, se sentiu determinado a entender o que realmente havia acontecido. Assim que o sol começou a nascer, eles deixaram o lago e caminharam de volta para a cidade. A casa de Samuel havia sido abandonada por muitos anos, coberta de trepadeiras e cheia de segredos. Os jovens se aproximaram, hesitando antes de entrar. A atmosfera era pesada, como se o lugar estivesse carregado de histórias não contadas. Dentro da casa, encontraram objetos cobertos de poeira, uma vez pertencentes ao inventor. Um velho diário chamou a atenção de Lucas, que começou a folheá-lo. As páginas revelavam os experimentos de Samuel com eletricidade, mas também mencionavam a sua luta interna e as pressões que enfrentava para ser reconhecido. O diário continha referências a um último experimento que ele estava prestes a realizar, algo que poderia ter mudado sua vida e a de todos ao seu redor. Enquanto Lucas lia em voz alta, um arrepio percorreu a espinha do grupo. Eles perceberam que, ao invés de querer vingança, Samuel estava apenas tentando concluir seu trabalho e provar seu valor. A energia na casa começou a mudar, e as luzes externas piscaram novamente, como se reconhecessem a presença dos jovens.
Os amigos começaram a discutir como poderiam ajudar a libertar as almas aprisionadas e a trazer paz ao espírito de Samuel. Decidiram que a única forma de fazer isso era recriar o experimento de Samuel, usando os conhecimentos que haviam adquirido e respeitando o legado do inventor. Com a ajuda de alguns moradores mais velhos da cidade, eles conseguiram reunir os materiais necessários e se prepararam para realizar o experimento na mesma noite. Ao anoitecer, o grupo estava reunido na casa de Samuel, cercado por velas e equipamentos improvisados, prontos para seguir os passos do inventor. Quando a lua cheia surgiu no céu, as luzes começaram a piscar novamente, mas desta vez em um padrão harmonioso. Lucas e seus amigos, determinados, iniciaram o experimento. O espírito de Samuel apareceu mais uma vez, mas desta vez, sua expressão era de esperança. À medida que as luzes piscavam com mais intensidade, os jovens sentiram uma energia pulsando ao seu redor. As vozes que pediam ajuda começaram a se intensificar, e o grupo soube que estavam prestes a fazer algo significativo. Com a última etapa do experimento em andamento, um clarão de luz envolveu a casa, e o espírito de Samuel se materializou diante deles, cercado por uma energia vibrante. Ele parecia sorrir, e as luzes começaram a dançar no céu, formando padrões que nunca tinham visto antes. Os jovens, juntos, sentiram uma onda de emoção e realização. Em um instante mágico, o espírito de Samuel começou a se dissipar, e as luzes no céu tornaram-se mais brilhantes do que nunca. As vozes que antes eram apenas sussurros agora se tornaram canções, uma melodia de libertação. Os jovens sentiram um alívio profundo, como se todas as almas aprisionadas finalmente tivessem encontrado descanso. A cidade de Eldridge, que por tanto tempo viveu na sombra da lenda, agora estava cheia de luz e esperança. O legado de Samuel e sua busca por reconhecimento não seriam mais esquecidos, mas celebrados como parte da história da cidade. Com a realização do experimento, o grupo se sentiu mais unido do que nunca. Eles aprenderam sobre amizade, coragem e a importância de ajudar aqueles que foram injustiçados. A noite das luzes que piscavam se tornaria uma celebração em Eldridge, um momento de lembrança e gratidão pelo espírito de Samuel e pela paz que finalmente havia retornado à cidade.